Olá, meus amores. Bons dias. Olha nós aqui de novo, juntinhos, para mais uma aula. Hoje, aula de história. E nós vamos continuar contando histórias. E contando histórias reais. Histórias sobre o desenvolvimento das cidades. Para falar do desenvolvimento das cidades, a gente vai fazer um apanhado do que a gente já sabe, já estudou sobre as cidades. Vejam, sobre as cidades, a gente já sabe que elas não são cidades propriamente dita, são municípios, que esses municípios, eles têm limites, eles são um espaço demarcado geograficamente e de uma forma única, porque todos os municípios eles têm o seu espaço demarcado federalmente e tem muitos municípios, um inclusive dos ladinhos dos outros. Esta demarcação a gente chama de limite, os limites dos municípios. Quando o limite do meu município termina, é porque já está começando o limite do município vizinho. E esses limites, eles servem exatamente para fazer essa divisão de terras. Pronto. O município de João Pessoa, por exemplo, ele tem limites com Cabedelo, ele tem limites com Bahia, ele tem limites com Santa Rita, ele tem limites com Conde. Então, esses municípios que estão dos nossos lados, eles vão ter linhas de limite. Pronto, então, cidade tem limite, que na verdade, como eu estou dizendo, não é cidade, é município. E o município, ele tem a zona urbana, que é a cidade, e a zona rural. A zona urbana, a gente também já estudou, ela é aquele espaço central do município, onde vai estar localizado os serviços essenciais para a existência do município. E além desses serviços essenciais que estão cá na cidade, a sede do governo municipal também está cá na cidade. Ah, mas quando a gente fala em essenciais, a gente está deixando de falar em uma coisa que é essencial para o município. A zona rural, que é o que está ao redor da zona urbana. A zona rural é o que a gente também conhece como campo. E aí lá no campo acontecem outros tipos de atividade que também são essenciais para a sobrevivência do município como um todo. Então, zona urbana, onde está as lojas, o comércio, as agências bancárias, a prefeitura, tudo que diz relação à justiça, então as melhores escolas também vão estar cá na cidade, e o campo vai exercer as suas funções como cultura da agropecuária, do extrativismo, do, do cultivo de bens primários que virão cá para o município, para alimentar o município. Então, na aula passada, eu até falei assim, que tinha um pensador que falava que sem, sem a cidade, a zona urbana, o campo sobrevive. Mas sem o campo, sem a zona urbana, a cidade talvez pereça. E é uma verdade, sim, porque a zona rural, ela alimenta, digamos assim, a cidade. Mas uma depende sim da outra, porque vejam, todos os insumos, todos os produtos que o pessoal, que o agricultor, que o produtor rural precisa, ele vem buscar cá na cidade, cá na zona urbana. Se ele precisa de saúde, é na zona urbana que a saúde vai estar. Se ele precisa de uma boa educação para os filhos, é na zona urbana que ele vai vir buscar. Serviços bancários, é na zona urbana que ele vai vir buscar. Serviços de segurança, é na zona urbana que ele vai vir buscar. Então, uma é automaticamente dependente da outra e tão importante quanto. O que mais podemos falar sobre cidades? Olha, a gente sabe que as cidades elas começam de
de pequenas aglomerações de moradias e que com o decorrer do tempo vão crescendo e aí vão se transformando em vilarejos, em vilas e com o decorrer do tempo em cidades. Aí você pode me perguntar, mas a senhora já comentou sobre cidades projetadas, planejadas. Sim, tem cidades que já nasceram feitas, elas já foram inauguradas, planejadas, elas foram planejadas para ser aquela cidade. Então, quando elas foram inauguradas, elas já eram uma grande cidade. Um exemplo disso, a gente pode falar da cidade de Brasília, a capital do Brasil, a capital do país. A gente também já estudou isso aqui. A aula hoje basicamente é de coisas que nós já vimos, então a gente só vai relembrar para fazer a atividade bem feitinha. Então, Brasília. Brasília, vocês sabem que a capital do Brasil, inicialmente, foi Salvador. Com o decorrer do tempo, a família real precisou vir para o Brasil, por aquelas questões que a gente também já comentou anteriormente. Então, a capital foi transferida para o Rio de Janeiro, porque tinha uma estrutura melhor para receber a família real. Ok. E ficou no Rio de Janeiro por um bom tempo. Mas aí, teve um presidente da República chamado Juscelino Kubitschek, que foi assim um visionário. Ele tinha uma visão de progresso muito grande, e aí ele achou que transferindo a cidade, a capital do Rio de Janeiro, lá para o Cerrado, lá para o centro mesmo do Brasil, para a região central do Brasil, ele ia fazer aquela região crescer. E funcionou. Então, o que ele fez? Ele construiu, mandou construir, gastou muito dinheiro, nossa senhora, muita grana mesmo, e pública, nossa. Então, gastou muito dinheiro e construiu Brasília. E aí, quando Brasília foi inaugurada, já era uma cidade grandiosa, que com o tempo apenas foi crescendo mais ainda. Além de Brasília, a gente pode citar outras cidades brasileiras que também foram planejadas. Teresina, a capital do Piauí, ela também foi uma cidade toda planejada para ser a capital do Piauí. Quando foi inaugurada, já era grande. E algumas cidades também acontece de se precisar fazer cidades para receber pessoas. Ou porque as cidades onde elas moravam ou passou por alguma catástrofe ambiental, ou até pelas questões mesmo da modificação pela mão humana. Porque vocês sabem que o homem, ele transforma a natureza, ele transforma as paisagens naturais, buscando os seus benefícios próprios, buscando o seu bem-estar, digamos assim. Então, precisa-se de energia elétrica. Nós precisamos de energia elétrica nos dias atuais para basicamente tudo. Precisa-se de energia elétrica. O que se faz, então? Constrói-se hidroelétricas. E como constrói-se hidroelétricas? Olha, constrói-se hidroelétricas fazendo barragens. Então, muda-se o curso de um rio e faz uma barragem para juntar, para represar uma quantidade muito grande de água. Porque essa água vai sofrer uma queda, tipo uma cachoeira, e é nessa queda d'água que faz com que umas turbinas, que foram montadas ali embaixo, se movam em uma velocidade tamanha que seja capaz de produzir a energia elétrica. Então, vejam, para se produzir energia elétrica, precisa se fazer essas barragens. Quando se faz essas barragens, automaticamente represa muita água, muita mesmo. Então, vai invadir florestas, vai se perder árvores, habitats naturais de animais e algumas cidades que estão naquela região ali também serão inundadas. Aí o que eles fazem? Eles projetam em outro local uma cidade inteira e pega aquele pessoal daquela cidade e leva para lá, para aquela cidade poder ser inundada pelas águas. Isso acontece aconteceu muito no Brasil nesse período de construção de hidrelétricas. Desculpa. Então, vejam, essas cidades que eu acabei de falar são cidades projetadas, planejadas, que já nascem grandes, mas não é o comum acontecer. O comum acontecer das cidades é que elas nasçam pequenas mesmo. O comum é que as cidades sejam iniciadas em pequenas localidades, geralmente em torno de um rio, porque fornece água, porque aquela água serve para irrigar, para produzir alimentos, ou de algum ponto comercial, de algum local que foi descoberto uma veia comercial interessante. Porque, vejam, suponhamos que aqui, pronto, aqui é um espaço onde foi descoberta uma veia comercial.
seja de metal precioso, seja de agricultura, seja do que for. Aí o que vai acontecer nesse local? Comercial gera dinheiro, o dinheiro circula. Então, as pessoas vão vir pensando em ganhar dinheiro, e à medida em que elas vão vir para esse local, elas vão construindo, elas vão se instalando ali, e aquele local ali vai crescendo. À medida em que vai se tendo mais pessoas naquele local, vão surgindo outras necessidades. Necessidade de quem venha vender alimento para elas, de quem venha oferecer outros bens de consumo para elas. E também vão se instalando ali, aí vai crescendo. Aquilo ali vai se tornar pequenos vilarejos, depois vilas e, com o decorrer do tempo, cidades. E vão crescendo, porque quanto mais pessoas se instalam ali, quanto mais empresas se instalam ali, maior é a quantidade de serviços que se oferecem e mais elas vão se expandindo. Pois bem, a gente pode citar como exemplo dessas cidades que nascem pequenininhas, a cidade de São Paulo. Lá em sala de aula a gente estudou isso. Vocês lembram que a cidade de São Paulo foi criada pelos jesuítas. Vocês lembram da história? Eles subindo lá a serra para ir construir o colégio dos jesuítas lá em cima. E aí as pessoas iam para lá estudar naquele colégio e muitas famílias começaram a se instalar por perto, para ficarem perto dos seus filhos que estudavam naquele colégio. E aí foi crescendo, e foi crescendo, e foi crescendo. Tem também as questões da produção da cana-de-açúcar, que isso também fez com que acontecesse a vinda de muita gente para trabalhar na lavoura, para comprar, para vender, enfim, participar desse comércio. E foi crescendo, e São Paulo hoje é a gigante que é. Eu não a conheço pessoalmente, nunca fui, mas sei que é gigante porque eu acompanho a história, porque eu vejo as imagens, porque eu vejo pela TV, enfim, pesquiso. Outra cidade que a gente pode citar, que também estudamos lá em sala de aula, são as cidades mineiras. Vocês lembram que lá também era tudo mata? E aí descobriu-se que lá tinha um potencial no subsolo de ouros e pedras preciosas. Nossa Senhora, era muito dinheiro, era todo mundo louco por aquelas riquezas. E o pessoal começou a ir para lá. Alguns para extraírem isso do subsolo, extraírem essas riquezas do subsolo. Outros para comprar estas riquezas. Outros para transportar essas riquezas. Outros para trazer coisas para vender para quem estava produzindo aquelas riquezas, para quem estava extraindo aquelas riquezas. E aí foi crescendo e virando as cidades que são hoje. Então, o comum das cidades é que elas comecem desta forma. Tem as planejadas? Tem. E elas acontecem por essas necessidades também que eu acabei de dizer. Aí você vai dizer, sim, mas que ações fazem essas cidades crescer? Poderia se citar essas ações? Sim, já falamos algumas e a gente pode fazer uma listagem dessas ações que fazem as cidades crescer. Uma dessas primeiras coisas que fazem as cidades crescer é o comércio. Uma cidade que tem uma veia comercial interessante cresce. Cresce porque comércio é dinheiro. As pessoas vêm para terem dinheiro. As pessoas vêm para fazerem esse processo de comercialização. Então, as cidades crescem pelo comércio. Outra coisa, a indústria. As cidades crescem pela indústria. Cidades industriais, elas oferecem muito emprego, muitas oportunidades. E aí vem gente de todos os lugares. Poderíamos citar São Paulo novamente. É uma cidade industrial, é uma cidade gigantesca e com indústrias do mundo inteiro, tanto indústrias nacionais como internacionais. Então, oferece muito emprego. Gente de todos os lugares do Brasil vão para São Paulo em busca desses empregos. Então, a indústria também é um fator que faz com que as cidades cresçam, com que as cidades se desenvolvam, se transformem. Outro fator que a gente poderia dizer são a própria infraestrutura da cidade, o que a cidade tem para oferecer. Olha, cidades que têm uma boa infraestrutura atraem pessoas pela educação, para levar os filhos para estudar em escolas melhores, em escolas, em universidades, pela questão do emprego, porque as cidades que têm uma infraestrutura legal, elas têm uma condição de trabalho muito boa também, então as pessoas vão para esses locais por causa disso. Questão de segurança, então cidades que têm uma boa infraestrutura de segurança também atraem pessoas para lá, e essas atrações de pessoas nesses locais fazem com que esses locais cresçam. Cidades que têm boa infraestrutura de saúde também atraem pessoas para lá, e assim sucessivamente. Então, quando se atrai essas pessoas para essas cidades, elas crescem.
Aí você poderia me dizer, sim, Pró, mas elas podem sair aí crescendo de todo jeito? Não é o correto. Para as cidades crescerem, é importante, é muito importante o crescimento das cidades. Sim, o desenvolvimento das cidades é importantíssimo. Porém, para que esse desenvolvimento aconteça, faz-se necessário que a gente faça uma reflexão sobre a questão do equilíbrio. A cidade ela não pode ir crescendo desordenadamente, porque quando ela cresce desordenadamente, ela vai deixar de oferecer serviços essenciais para as pessoas. Vejam, questão de segurança, por exemplo. Suponhamos que a minha cidade é uma cidade pequena, mas uma cidade que está toda muito bem estruturada. Então, eu tenho um policial para atender a cada 100 pessoas. Pronto, então, sei quantas pessoas tem na cidade, sei quantos policiais serão necessários para tudo aquilo, quantos postos de polícia e tudo, está tudo ok. A segurança está perfeita, porque tem a quantidade necessária, o contingente necessário de pessoas trabalhando para manter a segurança da cidade. Mas se a cidade cresce desordenada, aquele monte de gente, quando pensa que não tem 500 pessoas para cada policial, aí ele não vai dar conta. Aí o sistema de segurança entra em colapso, não dá conta. E aí a violência começa a crescer nessa cidade. Então, cidade que cresce desordenada, ela não vai ter um saneamento básico adequado, ela não vai ter uma infraestrutura mesmo de ruas pavimentadas necessária, de lazer necessário, de praças, de espaços de lazer, de parques, de quadra. Então, de saúde, a minha cidade, ela está toda organizadinha, eu sei como é que faz, o sistema de saúde está perfeito para atender aquela quantidade de pessoas, e aí ela cresce desordenada. Aí o sistema de saúde não vai aguentar, porque vai ter muita gente que chegou desordenadamente na cidade para ser atendido. E até mesmo a questão da moradia, quando ela cresce desordenada, faz-se moradias onde não se pode fazer, outras pessoas ficam sem moradia e moram em locais absurdos de dar pena mesmo. Então, as cidades precisam crescer ordenadamente, o poder público tem que estar o tempo todo tendo isso em consideração, porque se a cidade cresce desordenada, como eu falei para vocês, serviços de qualidade deixam de ser oferecidos para as pessoas, e aí as pessoas vão passar por perrengues em questões de saúde, em questão de segurança, em questão de educação, porque a minha cidade está perfeita para atender tantas crianças na educação. Então, para aquele contingente de pessoas ali, a cidade tem condições de oferecer boas escolas, tem condições de oferecer bons professores, sala com poucos alunos, material didático, merenda de boa qualidade, enfim. Mas se a cidade cresce rapidamente, desordenadamente, e aí começa a aparecer um zilhão de crianças para serem matriculadas na rede de ensino, a cidade não vai dar conta, aí as salas vão ficar superlotadas, o material didático não será o suficiente. Então, até rever isso, muitas pessoas... Desculpa. Então, até se rever essa situação, muitas pessoas serão prejudicadas. E, geralmente, essas pessoas são as pessoas que têm uma questão financeira menos acessível. Então, a cidade precisa crescer, sim. Crescer com equilíbrio, principalmente. Porque a cidade ela vai precisar de oferecer esses serviços para as pessoas, transporte público. E se você observar, com o decorrer do tempo, isso muda. Por quê? Porque primeiro, a cidade cresce, então o transporte público vai ter que se modificar. E tem também a questão da tecnologia. Vejam, no passado o transporte público era bonde. Chegou inclusive a ser bonde puxado por animais, puxado por tração animal, por cavalos, por burros, por bois. Hoje em dia o transporte público é diferente. Uma cidade bem estruturada, ela oferece uma qualidade muito boa de transporte público, porque ela oferece, na questão do transporte, ela oferece ciclovias para quem quer ir de bicicleta, ela oferece um trânsito um trânsito mais desobstruído para quem for com seu próprio carro. Ela oferece ônibus, ela oferece metrô, ela oferece trem, ela oferece várias formas da pessoa se locomover dentro da cidade sem estar tempos e tempos esperando, sem estar indo em transporte lotado. Então, tudo isso são questões que a gente precisa observar no desenvolvimento dessa cidade. Então, o desenvolvimento é bom, é maravilhoso, porém, ele precisa ser feito com muito equilíbrio. Equilíbrio para evitar que as pessoas passem
por questões de necessidade de trabalho, de saúde, de segurança, de infraestrutura, de locomoção urbana, de educação das questões econômicas mesmo, para não ter essa disparidade de uns terem muita coisa e outros não terem nada, porque isso se torna muito desigual. E aí quem não tem nada vai passar por necessidades muito grandes em relação a quem tem muita coisa, que vai poder sair por aí ostentando o que tem. E isso não é interessante. Então, o crescimento das cidades, ele precisa estar atrelado a isso. Questões ambientais, uma cidade que cresce respeitando o seu ambiente, cuidando bem do seu ambiente, é uma cidade que vai ter gente muito mais feliz, vai ter gente muito mais próspera também. Então, o crescimento dessas cidades precisa levar em consideração o equilíbrio de tudo isso, de questões ambientais, de questões estruturais, de segurança, de educação, de tudo, de absolutamente tudo que a gente acabou de dizer. E principalmente levando em consideração essas outras ações que fazem com que ela cresça, do comércio, da indústria, porque aí você pode me perguntar, mas que ações faz com que essa cidade cresça? Uma das primeiras ações que faz com que essa cidade cresça, como a gente falou, é o comércio. Então, onde se tem um comércio forte, essa cidade vai crescer sim, porque o comércio é uma mola impulsionadora muito interessante. Onde tem uma indústria forte, também vai crescer. E toda essa infraestrutura que eu acabei de dizer, inclusive o equilíbrio com o meio ambiental e o respeito pelo ambiente, o respeito pela natureza, isso é importantíssimo para se observar no crescimento das cidades. Então, meus amores, por hoje é só. Leiam o livro, façam a atividade, vejam esse vídeo várias vezes, se for preciso, e mandem as atividades para mim. Meus amores, um grande beijo, muita saudade, e amanhã a gente se vê. Tchau, tchau.